Na segunda semana de julho, as taxas diretórias de política monetária continuaram fixadas no mesmo nível, aguardando então pelo próximo dia 21 de julho, dia então previsto para a realização da quarta sessão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique. Importa então referir ainda que, concernente ainda ao mercado monetário interbancário, a inflação tem perspectivas a médio prazo de uma revisão em alta do nível geral de preços na economia nacional. Isto devido a inúmeras incertezas e adversidades que a economia nacional tem vindo a vivenciar, aliado então a uma maior volatilidade das taxas de câmbio. Então, isso que acontece? Repassa essa crescente e essa contínua subida das taxas de câmbio face ao metical para o nível de preços no mercado nacional. Ainda a referir que no mês de junho, a inflação homóloga registrou um incremento de 5,49% para 5,52%, estando por detrás desse aumento a classe dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma contribuição de 10,65%, e também a classe de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, com uma contribuição de 11,23%. Aliado então a uma postura restritiva da política monetária que foi vivenciada ou efetivada logo no primeiro mês do ano, que consiste basicamente no aumento das taxas diretórias, o crédito de economia nestes últimos 6 meses tem registrado então uma tendência de queda. Só para ter uma ideia desta tendência de queda, até maio de 2021, que é o último mês com registro para o crédito de economia, para esta rúbrica do crédito de economia, há uma média mensal de 257,70 mil milhões de meticais. Diferentemente, há uma média de 264,77 dos últimos 3 meses do ano. Então, isto é só para ter uma ideia clara dessa tendência de queda que o crédito de economia tem vindo a registrar. No mercado de capitais, a 14 de julho de 2021, estavam cotados 57 valores mobiliários, com uma capitalização bolsista de 120,81 mil milhões de meticais, estando então a 0,51% abaixo da cotação da semana passada. Então, é uma ligeira desfasagem, mas não compromete aquela que tem vindo a ser a tendência de aumento desta capitalização bolsista ao longo do ano. Referir também que a taxa média das obrigações de tesouro está situada já neste momento a 12,98%, das obrigações privadas a 14,75%. Falando um pouco das ações, das 11 ações cotadas, temos a que apresenta a maior cotação, que é da empresa Revimo, de 12 mil meticais e 750, e diferentemente da empresa Do Business, que apresenta uma ação cotada a 1 metical. Embora o metical continue numa tendência depreciativa face ao dólar, o ritmo em que a moeda nacional tem estado a depreciar face ao dólar tem sido reduzido, desacelerado em relação às sessões anteriores. Olhando para aquele que é o câmbio médio de referência dos bancos, podemos ver que este depreciou em apenas 0,07%, desde o fecho da sessão semanal anterior para esta, saindo de 63,54 para 63,59 meticais por uma unidade de dólar. Esta tendência é fundamentalmente suportada, em parte, pelo fato da procura por divisas ser superior àquela que é a oferta no nosso mercado. Para um país como o nosso Moçambique, maioritariamente importador de produtos, de bens e serviços,
com uma balança comercial deficitária, é natural observarmos este cenário em que a procura de divisas é superior àquela que é a oferta. Para agravar a situação, o volume de exportação de Moçambique reduziu em 23% em 2020 em relação a 2019. Esta tendência foi registrada em parte pelo choque da pandemia de Covid-19. Este cenário fez com que a entrada, circulação e retenção de divisas no nosso mercado fosse menor, agravando assim o diferencial daquele que é a oferta e a demanda de divisas no nosso mercado. Fazendo uma análise, uma observação do ciclo de exportação dos produtos mais exportados de Moçambique, constatamos que, com exceção de 2020, olhando numa base anual de 2017 a 2020, há uma tendência do volume de exportação a aumentar no segundo trimestre do ano. Isto é em parte pela natureza dos produtos que Moçambique mais exporta, como por exemplo produtos agrícolas, o tabaco e o algodão, geralmente estão prontos para colheita e exportação entre os meses de maio e agosto, essencialmente o segundo trimestre. Olhando para outros produtos exportados por Moçambique, energéticos, o gás, por exemplo, que é maioritariamente exportado para a África do Sul. Neste período de segundo trimestre é quando o inverno se intensifica na África do Sul, o que faz com que haja uma maior demanda do gás para o uso doméstico, para aquecimento das casas. O alumínio, que é um produto da indústria transformadora, também tende a aumentar, uma vez que no segundo trimestre de Moçambique, no segundo trimestre é verão na Europa, que é para onde este produto é na sua maioria exportado, e é quando acontecem os maiores projetos de construção e outros que requerem o alumínio. Portanto, estamos agora a entrar na segunda metade do segundo trimestre. Podemos ter um optimismo em relação ao volume de exportação e, consequentemente, se este aumentar, poderá se refletir na apreciação do metical em relação ao dólar. No mês de julho, para reduzir e controlar o nível de depreciação do metical, o Banco de Moçambique, o Banco Central, manteve em alta as taxas de juros, taxa de política monetária MIMO, a 13,25%, a facilidade permanente de depósitos a 10,25%, a taxa de juros de facilidade permanente de cedência a 16,25% e, na mesma tendência, a prime rate do sistema financeiro em 18,90%. A manutenção destas taxas de juros em alta serve para condicionar a quantidade de moeda nacional que existe em circulação e disponível para a obtenção de divisas para a importação de bens e serviços. Portanto, é uma forma de reduzir a demanda por divisas. A taxa de inflação nos Estados Unidos continua a aumentar de forma significativa. No dia 13 de julho, a terça-feira passada, foram divulgados os dados referentes à inflação, relativos à inflação referentes ao mês de junho, e constatou-se que o nível de inflação aumentou de forma significativa, atingindo níveis historicamente altos nos últimos 13 anos. Com isto, a taxa de inflação dos Estados Unidos fixou-se a 5,4%. A última vez que a taxa esteve a estes níveis foi em 2008. Esta tendência da inflação é fundamentalmente suportada pelo fato da economia norte-americana estar a reabrir e estar a recuperar de forma bastante significativa, e é conjugada também
com a forte demanda do consumidor por automóveis, passagens aéreas e outros bens e serviços que haviam sido severamente afetados pelo choque da pandemia Covid-19. Do outro lado, do lado dos produtores, os produtores também estão neste momento a incorrer grandes custos relativos à mão de obra e matéria-prima. Nesta tendência, os produtores também tendem a normalizar estes preços altos que passam para o consumidor, de forma a compensar pelas perdas que obtiveram no período de tempo mais severo da pandemia de Covid-19. Esta tendência da inflação teve um impacto positivo no dólar, fez com que o dólar apreciasse. Olhando para o índice do dólar, que é uma métrica da performance do dólar em relação às 6 moedas mais transacionadas nos mercados internacionais, podemos constatar que o índice apreciou de 92,13 pontos para 92,70 pontos na terça-feira, após a divulgação dos dados referentes à inflação. O mercado e os agentes econômicos esperavam que o Fed o Banco Central norte-americano, tomasse um posicionamento que fosse reduzir este nível de inflação, tomando um posicionamento mais reservado em relação à política monetária e que fosse anunciar uma data breve para a redução dos estímulos à economia. Mas não foi o que aconteceu. O Jerome Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, disse que ainda era cedo para se retirar os estímulos da economia, que os indicadores macroeconômicos ainda estavam longe daqueles que eram os objetivos traçados pelo Banco Central. Sendo assim, este comentário desanimador para os agentes econômicos, notou-se uma queda no índice do dólar, fazendo assim com que o dólar depreciasse relativamente em relação às 6 moedas mais tradicionais, fechando a semana a níveis de 92,40. A situação alimentar mundial, mais uma vez, é trazida aqui devido à importância desta componente na economia nacional, isto porque a nossa economia é fortemente importadora e de produtos de primeira necessidade. Então é importante trazer esta componente porque ajuda a ter uma ideia geral da situação alimentar a nível mundial. Então, referir que os últimos dados são exatamente do mês transato de junho, que implicam um decréscimo de 124,6 pontos. Este decréscimo de 124,6 pontos é o primeiro decréscimo em 12 meses consecutivos, ou seja, tivemos 12 meses seguidos com crescimentos, sendo esse então o primeiro em 12 meses. Isso para dizer que a nível, em termos genéricos, em termos globais, pouco se faz sentir, diferentemente numa perspectiva mensal que apresenta uma queda. E é uma queda de 2,5% relativamente ao mês de maio. Em relação às commodities, o petróleo iniciou a semana em baixa e tem estado muito volátil desde então. Isto é fundamentado pela especulação de um possível abrandamento ou mesmo redução da demanda pelo petróleo. O processo de vacinação e a reabertura forte da atividade econômica nas principais economias tem feito com que a procura pelo petróleo aumente. Mas a alastração e o desenvolvimento da variante Delta de Covid-19 tem criado um certo nível de preocupação nos mercados, o que faz com que se pense que possa haver uma possível redução, num futuro breve, do petróleo.
tanto o crude como o Brent cederam alguns seus ganhos que vinham acumulando ao longo de vários dias, várias semanas. Tivemos o crude, por exemplo, negociado em Nova York a perder cerca de 0,78%, passando assim a ser transacionado a 73,98%, e o Brent perdeu cerca de 0,85%, passando assim a ser transacionado a 73,87 dólares por barril. Em relação ao ouro, o ouro é amplamente considerado uma cobertura, proteção inflacionária. Isto porque o seu preço em dólares é variável e tende a seguir a trajetória da inflação. Portanto, um investidor, um especulador detentor do ouro tem o seu portfólio, o seu investimento protegido contra a desvalorização do dólar, à medida que a inflação corrói o valor do dólar, fazendo assim com que uma onça de ouro passe a custar mais dólares em resultado desta depreciação do dólar por consequência do aumento da inflação. Portanto, olhando aqui para aquele que foi o anúncio dos dados relativos à inflação e ao ouro que eu acabei de dizer, naturalmente o ouro iniciou a semana, prosseguiu a semana em alta ligeira, a ser transacionado pouco acima de 1.800 dólares por onça. Portanto, espera-se que o ouro continue numa tendência apreciativa à medida que a economia vai reabrindo e o nível de inflação aumenta.